Olá, boa noite. Eu vou explicar para vocês hoje sobre o que é os números, tá? Vamos lá. O sumário. Nós vamos iniciar aqui com a história dos números, a numeração romana e os hindus. Então, eu vou explicar assim bem rapidinho, de uma forma bem objetiva, para que vocês possam entender como fazer os exercícios. Então, os números eles foram criados porque na antiguidade as pessoas não conseguiam controlar a quantidade, então eles tinham muita dificuldade na hora, por exemplo, que ia comprar uma mercadoria. Então, o que eles faziam? Eles pegavam pedras e contavam as pedras para demonstrar a quantidade do valor do objeto. Outros usavam cordas, com nós de cordas, para também representar a quantidade, né, de laços que foram feitos ali, assim ele conseguia representar quantidade. Outros faziam diferente ainda, pegava e colocava ovelhas, colocado dentro de um curral, né? Eles iam organizando de forma que eles poderiam colocá-los e contá-los e depois tirar para analisar se a quantidade era a mesma. Então olha só o trabalho que eles tinham. Assim como eles usavam também outras técnicas, às vezes galhos de árvore, coisas que estavam assim mais ao seu redor. Pensando assim, eles foram evoluindo e analisando outras formas de representar esses números, tá? Então aqui nesse caso eu vou falar apenas dos romanos, existe os antes, né? Mas para os exercícios eu vou acrescentar somente os romanos e os dos hindus. Então, os algarismos romanos, ele é usado, né, em pequenas coisas, hoje em dia, né, para representar, por exemplo, o tempo de um relógio, para representar o nome de reis, quando se repetiu o número. Às vezes a gente vai encontrar ainda em nomes de rua. Tá? Então, assim, vamos colocar assim que é pouco usado em relação aos hindus. Então, lá, eu tenho aqui 7 algarismos. Os 7 algarismos, nós temos o número 1, que é a letra I maiúscula, o 5, que é representado pela letra V, o X é o 10, o L é o 50, o C é o representado pelo 100, o D 500 e o M é 1000. Então, nós temos somente 7 símbolos romanos. Para a gente representar os outros números, existem regras, que nós só podemos repetir somente 3 vezes o mesmo número, tá? E mesmo assim, os números que contêm 5, né, tipo 5, 50, 500, eles não podem ser repetidos 3 vezes. Agora, os demais sim. Então, por exemplo, eu quero escrever lá 1, 2, 3, eu vou contar os 3 pauzinhos. Para mim representar o 20, o 30, eu posso repetir 3 vezes o mesmo X. O 100, a mesma coisa. O 1000, a mesma coisa. Eu posso representar esses 3 vezes. Os outros números que antecedem ou depois desses valores, eu vou ou aumentar ou diminuir, fazendo uma continha de operação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, se eu, vamos supor, eu quero representar o número 6, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma continha. Eu vou pegar o símbolo que representa o 5, mais um pauzinho para representar o número 1. 5 mais 1 é igual a 6. Eu quero, por exemplo, o número 12. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o X mais 2 pauzinhos, que seria o 2, 10 mais 2, forma um 12. Tá? Eu quero o 13. X mais 3 pauzinhos, vai formar o 13. E o 14, eu posso colocar 4 pauzinhos? Não, porque daí eu vou fugir da regra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabelinha e vou subtrair esse número, que é o maior. 5 menos 1. 5 menos 1, então eu consigo representar o 4. E sempre, né, o menor número, ele vem antes do maior número. Tá? Então, assim por diante. Aí eu quero representar o 9, mesma coisa. Como o 8, né, no caso, já foi contado 3 pauzinhos, né, que é o V mais 3 pauzinhos, formou o 8. Para representar o 9, eu não posso colocar V
mais 4 pauzinhos. Eu posso fazer o quê? Pegar o 10 e subtrair com 1. 10 menos 1 forma 9. Que em algarismo romano, lembra-se que sempre o menor vem antes do maior. E assim por diante. Vamos colocar lá, eu quero o número 4.000, 5.000, 6.000. Então, temos esses exemplos aqui. Eu vou copiar o mesmo número. Então, vamos pôr ali, do 4.000, eu vou representar o 4, que é um pauzinho, né, o I maiúsculo, e o V maiúsculo, e vou riscar em cima. Então, ao riscar em cima, eu vou ter, então, o número que eu estou querendo. Então, vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Risquei em cima para representar o 4.000, porque se eu não riscar em cima, ele vai ficar parecendo 4 mesmo, tá? O 5.000, também eu vou pegar o 5 e vou riscar em cima. 6.000, vou pegar o pauzinho, o 5, né, que é o V, mais um pauzinho, representei o 6. Agora eu risco em cima para dar representatividade de 1.000. E assim sucessivamente. Então, espero que tenham entendido que o algarismo romano tem 7 números e existe a regra que só pode ser repetido 3 vezes, tá? E os números que se repetem é o 1, o x, né, que é o 10, o C e o 1.000, tá? Então, 1, 10, 100 e 1.000. Vamos para o próximo. Aí os números hindus. Os números hindus, eles foram criados pelos árabes, que é os números que nós escrevemos até hoje. Então, nós escrevemos em indo-arábico. Esse é o nome dos números que nós escrevemos, que ele vai de 0 a 9. Então, vamos iniciar ali com os exercícios. Vamos treinar agora esses números. Primeira coisa, fazer uma leitura, beleza? Então, vamos lá. Suponha que um professor de matemática de uma escola da capital de Mato Grosso resolveu fazer uma aula diferente uma semana com 22 alunos da EJA, levando-os para uma feira de ciências que estava sendo realizada em uma praça pública. Para isso foi contratado um micro-ônibus com 22 lugares, fora do motorista. O número de poltronas era equivalente ao número de alunos. No último dia da semana, ao chegar no ônibus, o professor percebeu 4 poltronas vazias e comentou que 4 alunos havia faltado. O comentário do professor tem relação com o processo de contagem usado pelo pastor do conteúdo trabalhado. Justifique essa resposta. Então, aqui no caso, seria aquele exemplo que eu coloquei da contagem dos gados, né? Então, no caso, seria o pastor, né? A forma de representar o cálculo, né? Que era essa. Então, assim, considerando que nesse ônibus tinha 22 lugares, mas se foi convidado 22 alunos e faltou 4 poltronas, isso quer dizer que faltou 4 alunos. Então, por isso que ele fala lá em cima, né, que a forma, cadê aqui, ó, seria equivalente, né? Ou seja, equivalente quer dizer iguais, ó, era equivalente ao número de alunos. O número de poltronas era equivalente ao número de alunos. Então, se faltou 4, se nessas 4 poltronas faltaram 4, então isso quer dizer que faltaram 4 alunos. Então, ele usou a mesma técnica lá dos gados. Então, como fica a resposta? Então, sim, pois cada banco do ônibus representava um aluno e assim ficava fácil notar a sua ausência. Vamos para a próxima? São
3 questões. O método de divisão dos séculos em períodos de 100 anos foi inventado pelos povos europeus. Para compreender melhor como a divisão dos séculos é feita, observe a lista a seguir. Então, assim, o século ele é contado de 100 em 100. Então, se eu quero o século 1, eu vou contar de 1 ao 100. Século 2, ele inicia do século 1 até 200. Século 3, 201 até 300. Século 4, de 301 até o século 400. Então, assim, ó, se vocês observar, de cada 100 forma um século. Se eu contar o número que está representando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o século 2 é 200, porque de 100 em 100 forma o século. Então, ou seja, 300, 3 séculos, 400, são até o ano 400 é o século 4. Se eu quisesse o século 5, então, ou seja, ele iria até 500. Então, de 401 até 500. Tá? Então, sempre quando ele inicia, né, que é com 1, e ele vai até o número correspondente a ele ali, né, que é contado de 100 em 100. Se eu quero aqui o século 20, então é de 1901 até 2000. Se você analisar aqui, ó, eu tiro as duas casinhas que é o 100 e eu conto o número final, ó, 2000. Né? Aí eu quero o século 2100. Então eu vou estar no século 21. Então inicia no 2001 e vai até 2100. E assim sucessivamente. Tá, agora ele pergunta aqui, ó. Após a análise das informações do texto, responda as questões a seguir. Em que século você nasceu? Então, no meu caso, né, eu nasci em 1977. Se eu nasci em 1977, isso quer dizer que eu vou até 2000. Então, 2000 representa o quê? O século 20. Então, eu nasci no século 20. Vamos lá para a questão. Nessa aqui é muito pessoal, né? Cada um vai responder o seu. O próximo aqui, ó. O siglo de ouro ocorreu da primeira metade do século 18. Qual é o ano referente a esse século? Então, assim, ó, se a pessoa nasceu no século 18, isso quer dizer que seria até 1800. Então, seria de 1701 até 1800. Vamos ver as respostas? Então, um exemplo aqui, né? Uma pessoa que nasceu no ano de 1994, nasceu no século 20. E a próxima, o século 18, vai do ano de 1701 até o ano de 1800, na primeira metade se refere ao ano de 1750. Então, a resposta mais completa. E o próximo? 3. Sabendo que os números fazem parte da nossa vida, nas imagens estão representadas duas situações em que os mesmos estão presentes. Com base nessas informações do relógio e do gráfico, é correto dizer que esses números indicam respectivamente. Se vocês analisarem ali o exercício, ele fala que nós temos ali um relógio, né? E temos também o gráfico. E aí, se você olhar a imagem, ela já te ajuda, né, nessas informações. O relógio, né, embora esteja algarismo romano, mas não é essa pergunta que ele está fazendo, né? Com base nessas informações do relógio, é correto dizer que esses números estão indicando, né, o quê? Então, ele indica o quê? Se eu tenho um relógio aqui, isso quer dizer que ele indica quantidade, né? Quantidade é quando você tem, igual eu falei dos gados, né? Você imagina muita coisa, né? Das pedrinhas, são valores, né? Isso é quantidade. É código. Código é quando você está representando barra de compra, né? O código pode ser o código da cidade, o código do número de telefone, isso são códigos. Ele representa medidas, então tempo representa o quê? Aí a gente já mata a charada aqui, ó. Tempo representa medida de tempo.
E o próximo aqui, analisando ele, ó, é o número de casos da Covid-19 em Cuiabá. Então, ele está mostrando no gráfico que está aumentando quantidade de pessoas que são contaminadas. Aí ele mostra embaixo ali, referente ao quê? Aos dias que estão se passando, né? Do mês de janeiro, aliás, mês de março, né? E os dias que estão se passando ali. Quanto mais os dias passam, mais aumenta o número de pessoas. É relacionado, né, a um gráfico da cidade de Cuiabá. Então, sendo assim, se é quantidade, então qual que seria a questão, né? Primeiro, nós já vimos aqui que é medida, e o segundo, quantidade. Isso quer dizer que, qual que é a letrinha? Isso aí, letra D. Então, espero que vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Essas são as referências da apostila de aprendizagem conectada, realizada pela SEDUC. Fiquem todos com Deus e se cuidem.